Você sabia que a organização da rotina pode impactar diretamente a nossa produtividade e bem-estar? No vídeo de hoje vamos falar sobre a importância da rotina e os benefícios para as crianças. Eu sou a Ana Dubena, pedagoga da Unique Kids, onde a diversão encontra o desenvolvimento. Rotina equilibrada e bem estruturada é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Isso porque ela auxilia na autorregulação, nas responsabilidades, auxilia na redução também do estresse e da ansiedade. A rotina oferece senso de segurança, de estabilidade e tudo isso vai auxiliar a criança emocionalmente. Além disso, quando a criança tem responsabilidade, ela aprende a lidar melhor com os conflitos do dia a dia, a trabalhar em equipe, a conviver melhor em sociedade, certo? Isso desde pequenos. O ideal é sempre trabalhar com essa previsibilidade e responsabilidade. Quando a criança auxilia no dia a dia da rotina, trazendo essas responsabilidades com tarefas de casa, auxiliando na família, além de auxiliar a criar vínculos, a criança vai aprendendo a adquirir a sua autonomia, a adquirir o seu senso de pertencimento a um grupo, certo? E o que é muito importante? Que essas tarefas estejam relacionadas de acordo com a faixa etária da criança. Uma criança de 2 anos, por exemplo, pode guardar seus brinquedos. Já uma criança maior pode alimentar o pet, pode varrer o chão, lavar a louça. Isso de acordo com a idade de cada criança. Então, a rotina, ela é sempre adaptável por 2 motivos. É muito importante adaptar a rotina à realidade de cada família. Uma rotina não pode e não deve ser fixa. Isso porque a criança vai avançando de idade, então automaticamente as suas responsabilidades e tarefas também vai avançando e de acordo com o que vai acontecendo no fluxo da família. Adotar uma rotina também favorece a autorregulação da criança, certo? Porque quando ela sabe o que esperar, ela aprende a lidar com as suas frustrações, ela aprende a lidar e a compreender os seus limites, então ela passa a entender dentro da rotina que existe horário para ela brincar, existe horário para ela ver tela, existe horário para ela ir para a escola, existe horário para ela cumprir as suas obrigações. Então, tudo isso, quando você vai inserindo a rotina da criança, vai ficando mais leve, mais tranquilo. E aí muita gente me pergunta, existe uma idade certa para a gente introduzir a rotina na criança? Olha, eu acredito que ali a partir dos 2 anos, né, isso vai de acordo com o desenvolvimento de cada criança. A gente sabe que cada criança é única, mas você já pode começar a inserir, porque ela já começa a ter esse entendimento do horário para cada coisa. Agora eu vou me alimentar, depois eu vou brincar, eu brinquei, eu preciso guardar os meus brinquedos. Então é muito importante que a criança comece a ter uma rotina inserida no seu dia a dia desde pequeno. E o que eu falei sobre a redução de estresse, de ansiedade, existem até relatos de mães quando a criança não tinha uma rotina e depois que uma rotina foi inserida ali no cotidiano da criança, sobre mudanças de humor, né? Do estresse da criança, da ansiedade, porque traz tudo isso, a autorregulação, a previsibilidade. Outro ponto muito importante da rotina é a autonomia. Então, a criança é necessário que conforme a idade vá passando, cada vez mais ela vá adquirindo a sua autonomia. E a rotina ajuda muito nisso, porque ela já sabe o que ela precisa cumprir, né? Hoje é terça-feira, eu tenho que ir para o judô, eu preciso voltar, preciso alimentar meu pet, preciso regar a planta, arrumar minha cama. Então, ela automaticamente ela cria essa autonomia, tendo uma rotina inserida no seu dia a dia. Por fim, vale lembrar que rotina não significa rigidez. A rotina pode e deve ser flexível. A rotina ela precisa trazer responsabilidade para a criança, mas ela precisa também ser acolhedora. O equilíbrio entre estrutura e afeto é o que realmente torna a rotina valiosa na vida da criança. Agora eu vou apresentar para vocês um recurso justamente com o intuito de inserir a rotina no dia a dia da criança. Então, pensando na importância da rotina para o dia a dia da criança, nós desenvolvemos um produto para auxiliar. Depois de muitas pesquisas, buscas, né, de ideias, de como seria esse produto, nós chegamos no nosso quadro de tarefas diárias, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco.
Mas, antes disso, eu trouxe aqui esses cards que estão aqui, são cards que vêm no nosso quadro de tarefas diárias. Eu quero mostrar para vocês justamente como existem atividades, existem responsabilidades que podem ser inseridas ali no cotidiano da criança desde pequenos, tá? Então, eu separei por idades esses cards. Então, esses primeiros cards são de 2 a 3 anos. Então, o que uma criança de 2 a 3 anos a gente pode delegar para ela como uma responsabilidade? Então, guardar os brinquedos, pentear o cabelo, vestir-se, aqui tem 2, né? Que é o vestir-se e vestir o pijama, certo? Então, aqui numa idade de 2 a 3 anos, sempre com supervisão nessa idade, tá? Depois a gente avança 4 a 6 anos. O que a gente pode começar a introduzir ali na criança? Regar as plantas, jogar o lixo fora, guardar as compras, né? Auxiliar nesse processo, alimentar os pets, arrumar a cama. Aí depois a gente avança para 7 a 10 anos mais ou menos. Então, preparar a sua lancheira e organizar a sua mochila, né? Aqui no caso são seus materiais escolares. Dobrar as roupas. Secar a louça. E aí a gente avança a partir dos 11 anos. Lavar a louça, ajudar na organização da casa e na limpeza, que aí aqui você vai definir quais serão essas atividades. Gente, é muito importante a gente lembrar que uma criança é capaz, sim, nessas idades de realizar essas coisas, mas ela precisa de orientação. Uma criança não vai aprender sozinha, né? Não adianta a gente falar, ó, você é a criança de 2 anos, você vai ter que pentear o cabelo. Não, a gente vai ensinar como faz isso. Então, começa todo aquele processo onde a gente está ali auxiliando para depois a criança adquirir a sua autonomia, ver lá no seu quadro, hoje eu tenho que dobrar a roupa, então eu vou pegar a roupa e eu vou dobrar, né, sozinha. Mas tem um processo onde a família precisa primeiro ensinar, dar essa base para que depois a criança consiga cumprir com autonomia. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso quadro de tarefas diárias. Esse é o nosso quadro de tarefas diárias, né? São as tarefas que a criança vai cumprir no seu dia a dia e dentro da sua rotina. Isso é um facilitador, né? O bacana é que a criança vai conseguir ali ver, né? Ter ali, visualizar tudo o que ela precisa fazer ao longo do dia. Então, primeiro que ele vem com esse suporte, justamente para ele ficar em pé e a criança conseguir ter essa visualização. Ele é separado em 2 períodos, o período do dia e da noite. Ele conta com espaço para a criança colocar o dia, né, do mês, da semana ali. Então, 21 de maio, aqui você já trabalha mês, que dia foi ontem, que dia será amanhã, né? Vai explorando ali com a criança, ela começa a ter essa noção da passagem do tempo aqui nesse formato, né? Então, hoje é dia 21, no outro dia a criança vai acordar, vai ter que tirar esse, já vai ter a noção que vai vir o 22 e assim por diante. Aqui ele conta com um botão interativo, então isso é muito bacana, onde a criança vai conseguir sinalizar. Então, comecei a montar a rotina, vai estar tudo vermelho, porque ela ainda não fez nada. Aqui, eu elaborei uma rotina para uma criança ali de 4 a 6 anos, mais ou menos, tá? Então, de manhã, café da manhã, só exemplos, tá? Depois ela vai escovar os dentes, vai se vestir. Conforme a criança for realizando tudo o que ela fez, ela consegue ir sinalizando. Então, essa é a parte mais bacana para mim dessa proposta, né? Além da criança conseguir visualizar qual vai ser a sua rotina do dia e trabalhar com a segurança, com a previsibilidade, tudo que a gente já falou, tudo que eu já trouxe anteriormente, ela consegue visualizar se eu cumpri ou não. Aqui ela consegue ter esse senso de que ela precisa terminar uma coisa para começar outra,
tá? Ah, por exemplo, aqui, eu preciso tomar banho, já brinquei. Sim, mas depois de brincar eu preciso guardar os meus brinquedos. Então ela consegue entender que uma coisa precisa ser finalizada para que outra se inicie. Então é muito bacana. A rotina ela é essencial na vida da criança e por isso esse recurso foi pensado com tanto carinho. Então, gente, você que tá com dificuldade, a criança tá estressada, tá ansiosa, né? Aquela fase onde você não consegue delegar as responsabilidades, esse é o recurso ideal para que você comece a introduzir a rotina aí na sua casa, tá? Pensado com muito carinho para esses momentos, para que a criança possa ter a sua autonomia, a sua responsabilidade de forma leve e tranquila, porque como eu já falei, a rotina precisa ser flexível. Rotina não é rigidez. Rotina é segurança e estabilidade. Foi por isso que esse recurso foi pensado. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Te convido a assistir os nossos outros vídeos aqui no nosso canal no YouTube. Tem muitos assuntos bacanas, então a gente tem uma playlist falando só da rotina, falamos também do senso de merecimento, de educação financeira. Então, venham assistir, que tá muito bacana. E, é claro, te convido a conhecer as nossas redes sociais também. É o @uniquekids.br e o nosso site, onde você vai encontrar todos esses recursos que foram preparados com muito carinho. Tchau, tchau! Até a próxima!